golpe! Já abertura que a gente tem vários problemas estruturais e muita gente lida com isso aqui, estuda essas coisas, mas a gente também não pode ignorar que está em curso no nosso país um impeachment sem fundamento legal, que é um golpe parlamentar, né? Não há fundamento, pedalada fiscal não é motivo de impeachment, não é justo motivo sequer para instaurar esse procedimento. Então o que a gente tem hoje acontecendo no país pode sim ser chamado de golpe. Não é o golpe no sentido tradicional, militarizado, da quartelada, mas é sim um golpe que derruba a presidente legitimamente eleita e tem um mandato para terminar. Enquanto não houver motivo suficiente jurídico para que ela possa ser afastada, não tem por que abreviar o mandato presidencial. Nós, professores, pesquisadores e estudantes que vivemos e trabalhamos nos Estados Unidos, Europa e em outras partes do mundo, como especialistas em estudos latino-americanos, estamos alarmados pela situação política atual no Brasil, que coloca uma séria ameaça para a democracia. Desde 1985, o Brasil tem vivido o mais longo período de estabilidade democrática de sua história, depois de ter passado por um golpe de Estado em 1964, que resultou em uma violenta ditadura militar que durou 21 anos. Sob a égide da Constituição de 1988, que garante um amplo conjunto de direitos individuais e sociais, o Brasil se tornou uma sociedade mais democrática, com maior nível de participação política, com instituições fortalecidas e noções de cidadania mais amplas e inclusivas. Apesar desses avanços, a corrupção permanece sendo um problema endêmico. Uma série de escândalos envolvendo políticos de diferentes filiações partidárias tem vindo a público. Como resultado, houve a proliferação de manifestações reivindicando o fim dessas práticas ilícitas. Houve também ações importantes por parte das instituições estatais, como a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. O combate contra a corrupção é legítimo e necessário para melhorar a qualidade da democracia brasileira. Mas, no atual clima político, achamos que existe um sério risco de que a retórica do combate à corrupção esteja sendo usada para desestabilizar este governo eleito democraticamente, agravando ainda mais a séria crise econômica e política que o país está enfrentando. Ao invés de preservar a neutralidade política e o respeito ao devido processo legal, setores do Poder Judiciário, com o apoio dos interesses da grande mídia, tornaram-se protagonistas dos ataques ao Estado de Direito. Durante suas investigações, alguns funcionários públicos estão violando direitos fundamentais dos cidadãos, tais como a presunção da inocência, garantia de judiciário imparcial, sigilo da comunicação entre cliente e advogado, além do direito à privacidade. A Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz federal Sérgio Moro, centralizou a principal investigação dos últimos 2 anos. Essas investigações foram maculadas por excessos reiterados e medidas injustificadas, tais como as prisões preventivas arbitrárias, acordos de delação premiada duvidosos e problemáticos, vazamentos seletivos e com propósitos políticos de informações para a mídia, além da intercepção telefônica ilegal feita contra a atual presidenta e também contra seu antecessor. Tudo isso tem acontecido com o apoio de setores poderosos da mídia e um esforço sem precedentes para influenciar a opinião pública para objetivos políticos particulares. O combate contra a corrupção deve ser levado adiante dentro dos estritos limites legais que protegem os direitos básicos dos acusados. A violação do procedimento democrático representa um sério risco para a democracia. Quando as Forças Armadas derrubaram o governo do presidente João Goulart em 1964, elas usaram o combate contra a corrupção como uma das suas justificativas. O Brasil pagou um alto preço por 21 anos de um regime militar. A luta por um país democrático foi longa e árdua. Hoje, todos aqueles que acreditam em um Brasil democrático precisam se posicionar contra essas medidas arbitrárias que estão ameaçando erodir o progresso feito no curso das últimas 3 décadas. Não vai ter golpe! 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 A gente está tentando se mobilizar e cometer para dizer que a gente não quer um golpe e que a gente, apesar de uma série de
de críticas com o governo atual. A gente se posiciona a favor da legalidade, uma vez que o impeachment sem crime é sim um golpe. Boa noite a todos, meu nome é Fernanda Martinelli, eu sou professora da Universidade de Brasília, da Faculdade de Comunicação. Eu gostaria de ler aqui um trecho de uma carta que a Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação do Brasil elaborou e fez circular, lembrando das universidades como lugar de resistência e de luta pela democracia. A diretoria da Compós, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, vem a público manifestar sua preocupação com os rumos atuais da política e, em especial, com o posicionamento muitas vezes arbitrário e unilateral de setores da mídia, em estreita ligação com a judicialização da política. O conservadorismo que ora se instala resulta seguramente no descontentamento com o cenário de mudança social, com a inclusão de significativas parcelas da população que sempre tiveram seus direitos desrespeitados. Em relação ao judiciário, vemos a cada dia ganhar força um modelo de judicialização da política que coloca atores políticos e projetos sob um olhar escrutinador direcionado a um mesmo e único fim, a desqualificação e enfraquecimento de apenas um segmento do quadro político brasileiro. É inegável a importância do Poder Judiciário e sua independência, mas tal poder não pode brilhar às custas do enfraquecimento do regime democrático, o que pode levar ao surgimento de um Estado totalitário. Em relação à chamada grande mídia e à cobertura dos fatos políticos, o que temos acompanhado com frequência é o ataque a um lado, e o ofuscamento das mazelas do outro lado. É preciso tomar cuidado com qualquer tentativa de golpe. Devemos todos ficar atentos, pois quem perde não é apenas uma representação política e um governo democraticamente constituído, mas todo o povo brasileiro e nossa democracia tão duramente conquistada. A partir daqui, nós, professores e pesquisadores da área de comunicação, devemos todos refletir sobre nossas eventuais parcerias com grupos de mídia em todas as esferas para preservarmos o necessário lugar da crítica e a formação de comunicadores capazes de respeitar a diversidade de opinião e a justa cobertura mediática essenciais à democracia. A carta completa está no site da Compós, caso alguém tenha interesse. Obrigada. Meu nome é Leonardo, eu sou estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu confesso que eu estou um pouco emocionado de estar aqui falando com vocês, porque a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro é muito conhecida pela violência, pela metralhadora de determinado deputado, ou pelas questões que envolvem todo desindustrializada, desurbanizada e tal. E nos últimos anos nós vimos uma certa transformação justamente com a ida do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural para a Baixada Fluminense. É lógico que eu tenho várias críticas ao governo, eu não tiro uma vírgula do que o Marcelo Paixão falou sobre a questão da Dilma e todas essas questões, mas é muito sintomático sentir na pele a ascensão de gente que nunca teve acesso ao que é o grande ponto de mudança da vida, que é acesso à educação. Então hoje eu estou 6 meses aqui na Duke University e sinto muito afetado e triste, porque eu vejo que a mesma elite de muitos anos atrás continua querendo manter o direito, o privilégio dela, custe o direito de quem custar. Então isso é uma coisa que dói muito quando a gente olha e vê essa polarização, mas ao mesmo tempo eu sinto orgulho do ato que está sendo feito aqui hoje e dessa oportunidade que eu tive, mesmo sendo pardo ou fora do lugar, e estar aqui podendo participar e falar nesse momento. Muito obrigado. Raposo, eu sou pesquisador de Portugal e é muito prazeroso ver assim tanta gente aqui lutando pela democracia, e é interessante ver que essa luta pela democracia, pelos movimentos sociais, pelos direitos conquistados, está acontecendo em várias cidades, em várias capitais, por todo o Brasil e também no estrangeiro, como exemplo aqui. E essa batalha pela cidadania, pelos direitos sociais, tem que ser dado nas ruas, como estamos a fazer aqui. Sou de Pernambuco, nordeste do Brasil, uma região muito pobre. Cresci e migrei no engenho de açúcar. Fui alfabetizado no engenho. Meu pai, aos 13 anos de idade, cortava cana da minha avó em casa.
Eu sou a primeira pessoa da minha família a ingressar numa universidade pública. A primeira pessoa a pensar em se tornar alguma coisa que antes era restrita à Casa Grande. Então, contra o golpe é dizer contra a esse povo que quer derrubar os nossos direitos que timidamente construímos desde 2002. Apesar de toda a autocrítica, coisas muito boas aconteceram no Brasil. E nós temos que nos posicionar porque esses avanços eles estão ameaçados. Obrigado. Vai ter golpe!